gente vai começar a tomar conhecimento a partir de hoje com a palestra, mas a gente vai ter um tempo pela frente para ir se adequando, né? Mas com certeza a gente vai tirar todas as dúvidas hoje. Acho que lá para o final, né, doutor Arthur, a gente deixa para as perguntas. Então, deixo a palavra com o doutor Arthur Schmitz, graduado pela PUC, tributarista. Bom, primeiramente, eu desejo a todos uma boa tarde. Agradeço à diretoria do Sindetur pela oportunidade, muito honrado, uma satisfação gigantesca de poder conversar com um setor que é tão relevante para a economia nacional, para o desenvolvimento social do nosso país e, enfim, regional também. E dizer agora que a reforma tributária, antes de iniciar a apresentação, eu sempre esclareço que a reforma tributária ela é uma realidade. A gente pode discordar ou concordar com ela, mas ela está posta e cabe ao setor se adaptar a ela. Então, acho que é algo importante de ser mencionado, que ela já foi aprovada, já está em algumas regras, inclusive em vigência, então cabe ao setor se adaptar e tentar minimizar os impactos dessa reforma tributária para, obviamente, melhorar o seu negócio, melhorar a sua rentabilidade e também a sua operacionalização. Eu fiz uma apresentação para este seleto grupo do Sindetur. Os senhores conseguem olhar a apresentação? Sim. Sim. Perfeito. Então tá. Então eu vou começar, por favor. Se tiverem dúvidas, podem perguntar no meio da palestra e, se preferirem, no final a gente também vai ter uma oportunidade aí para tirar as dúvidas do setor. Bom, então, reforma tributária e o setor de turismo, oportunidades e desafios. Então, uma honra estar aqui falando com o Sindetur do Rio Grande do Sul. Meu nome é Arthur Hauser Schmitz, sou advogado tributarista, membro da Comissão de Direito Tributário da OAB do Rio Grande do Sul, graduado pela PUC, professor e também mestrando em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul. Bom, antes de iniciar falando da reforma tributária propriamente dita, eu trouxe aqui alguns panoramas gerais, alguns indicadores econômicos e sociais também, relacionados ao ano de 2025, para mostrar a importância do setor turístico no Brasil e como ele cresce a cada ano. Ano passado, 2025, movimentou mais de 185 bilhões de reais, um aumento bem expressivo se comparado a 2024, um aumento de 8%. Também tivemos 130 milhões de viajantes no setor aéreo, um recorde jamais visto aqui no Brasil, demonstrando, assim, o aumento do setor turístico, tanto o setor turístico para lazer, quanto também o setor turístico relacionado a viagens comerciais. E o turismo ele é um pilar da economia nacional, então a gente tem isso como o setor de turismo muito responsável pelo desenvolvimento de várias regiões do país. Cito aqui, por exemplo, o setor turístico em Gramado, na Serra Gaúcha, na Campanha, também agora cresce em outras regiões do estado, e Brasil afora a gente sabe o quão importante é essa área da economia para o desenvolvimento, as cidades que dependem do turismo, e eu vi um dado bastante interessante que de cada R$1 que se investe no turismo, retornam de 4 a 5. Então, é um investimento que tem uma rentabilidade exatamente por ter um valor agregado bastante significativo e alto nível de empregabilidade também. A retomada gaúcha, né? Eu acho que é importante, estamos aqui falando com o Sindicato do Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul teve algo interessante. Em 2020, nós tivemos a pandemia que afetou todo o setor turístico de uma maneira geral. Em 2024, quando o setor já estava enxergando uma retomada, no Rio Grande do Sul a gente teve daí as enchentes. O que afetou também, ficamos sem o principal aeroporto do estado, o aeroporto Salgado Filho, tivemos estradas bloqueadas, viagens remarcadas. Então, eu considero que o setor turístico no Brasil, em especial o setor turístico gaúcho, ele é um caso de resiliência e êxito, porque a gente viu um crescimento de 13% de 2024 para 2025 no Rio Grande do Sul no turismo, superior à média nacional, e demonstra, assim, uma resiliência na retomada do setor turístico no Rio Grande do Sul, uma resiliência bastante significativa do setor. E isso também vem agora com a própria implementação da reforma tributária, que vai demandar resiliência de um setor que, obviamente, já é resiliente, mas que a reforma tem que ser também vista como estratégica no sentido de fazer com que os impactos sejam minimizados e a operação seja mantida
da melhor forma possível. O cenário tributário que temos na pré-reforma. Nós temos o Simples Nacional, muitas empresas tributam pelo Simples Nacional, tem como esse o seu regime de escolha, que você tem ali um regime simplificado, tem proteção constitucional, você paga a DAS no final do mês, e é isso. Uma tributação simplificada, que daí tem todos os tributos incidentes, que é o ISS, o IRPJ, a CSL, também os tributos patronais, né, relacionados à folha, e também, do outro lado, nós temos o lucro presumido e o lucro real, que daí são para empresas geralmente com maior número de faturamento, que nós temos ali PIS, COFINS, IRPJ e CSL, e também até 5% sobre o faturamento ali relacionado ao ISS, né, que você pode destacar ali na nota. Bom, o que nós temos agora no cenário do IVA dual? O IVA dual ele foi implementado da seguinte forma. IVA é imposto sobre o valor agregado. E agora, na reforma tributária, nós vamos ter a instituição de 2 tributos. O primeiro deles, nós vamos ter a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que pertence à União. Posteriormente, nós também teremos o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que é de competência dos estados e dos municípios. E o que muda com a reforma tributária? Nós vamos ter a substituição de tributos existentes. Então, o PIS e o COFINS vão ser substituídos pela CBS, bem como o próprio IPI, que não é o caso do setor turístico, mas, por exemplo, grandes indústrias vão ter esse impacto bastante significativo. E aí também nós vamos ter o ICMS e o ISS, que serão substituídos pelo IBS. Então, nós vamos ter essa junção destas cargas tributárias, destes tributos, num só. Aqui a gente tem uma representação desse tipo. Tributos extintos e criados após a reforma tributária. O PIS, a COFINS e o IPI se transformam no CBS e o ISS e o ICMS se transformam no IBS. Arthur, o que é o IS? Bom, o IS não vai ter um impacto tão significativo no setor turístico, mas talvez tenha em relação a eventos que o setor turístico promove. O IS é um imposto seletivo, também chamado como imposto do pecado. Esse nome já nos dá alguma luz sobre o que ele significa. Ele vai incidir sobre bens e serviços que sejam maléficos à saúde e ao meio ambiente. Exemplos: bebida alcoólica, cigarro, tabaco, alguns outros tipos de produtos que possam ser considerados maléficos à saúde e ao meio ambiente. O que é maléfico à saúde e ao meio ambiente? Bom, depende, né? Então, esse tributo já está gerando uma discussão bastante significativa em outros setores da economia, como o setor industrial, como o próprio setor de comércio e varejo, porque vários produtos que antes não tinham essa tributação passarão a tê-lo. Então, é algo bastante importante de nós ficarmos atentos, não propriamente dito ao setor do turismo, mas aqueles setores relacionados, por exemplo, vinícolas, cervejarias, destilarias, que muitas vezes atraem turistas, atraem visitantes, podem ter esse impacto aí no preço em função do imposto seletivo. E nós temos o ISS, como dito anteriormente, e o ICMS, que se tornarão o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Em relação ao setor turístico, nós temos algo interessante, que é um regime diferenciado. Ele foi contemplado com regime favorecido no artigo 156-A da Constituição Federal e da Lei 214 de 2025, que é a primeira lei que regulamenta a reforma tributária. A norma estabelece uma redução de 40% na alíquota padrão do setor de turismo. Qual a alíquota padrão que está hoje em dia se discutindo? Não há ainda uma alíquota padrão exata, fixa. O que é a alíquota padrão? A alíquota padrão vai incidir sobre todas as operações com bens e serviços que não estejam elencadas em regimes especiais, favorecidos ou com redução. Então, o que acontece? Imaginemos que a alíquota seja 28%, que é o que mais está se aproximando, é o percentual que está ganhando mais força. Se nós tivermos uma redução de 40%, que é a redução para o setor turístico, nós vamos ter ali uma alíquota final de 16,8%, 16,5%, 16%
para o setor turístico, entre 16% e entre 17% desta alíquota, a carga nominal final. E quem vai poder se beneficiar dessa redução? A hotelaria, os parques temáticos e de diversão e também as próprias agências de turismo. Um modelo específico para agências de turismo. Nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter um modelo diferenciado e em relação aos demais mais justo também, tá? Dentro da reforma tributária. Porque a incidência desse tributo, 16,8%, 16,5%, ele vai incidir sobre a margem de agregação. Lembre que eu falei que é um imposto sobre o valor agregado. Então, vai incidir sobre o quê? Vai incidir, nós temos a venda de um pacote, a agência comercializa o pacote turístico completo ao cliente final. Nós vamos ter a identificação dos chamados, e a lei complementar fala nisso, repasses a fornecedores, repasses a terceiros, como hotéis, companhias aéreas, passeios, transfer. E o cálculo da margem vai ser a diferença entre a venda e os repasses. E sobre essa diferença é que nós vamos ter a incidência do 16,8%. Então, nós vamos ver depois exemplos. Mas se eu vendo um pacote a R$10.000 e eu tenho um repasse a terceiros, contemplando hotéis e companhias aéreas que totalizam R$9.000, eu pagarei 16,8%, caso eu escolha pelo regime geral, e nós já vamos ver isso, eu pagarei R$168. Eu pagarei somente por estes R$1.000 que foram agregados por mim a este valor. O serviço da minha pessoa, da minha agência, da minha operadora, é de R$1.000. E sobre este valor é que nós teremos a tributação de 16,8%. Qual é a vantagem desse modelo? É que ele pega efetivamente o que a empresa tem de receita. Isso é importante também de ser aqui elencado às senhoras e aos senhores. Mudança fundamental no Simples Nacional. Nós sabemos que a maioria das agências, as operadoras de turismo, optam pelo Simples Nacional. O Simples Nacional vai ser mantido na reforma tributária, mas ele tem algumas peculiaridades bastante importantes. Primeiro, nós vamos ter a oportunidade, a possibilidade de recolher os novos tributos no Simples Nacional, como ocorre hoje em dia. Você vai lá e recolhe a DAS. Então, o DAS. Então, você vai lá, vai pagar o documento de arrecadação do Simples, você vai lá e vai efetuar o pagamento. Este aumento de alíquota, pelos cálculos que estão sendo feitos, ele não vai ter um impacto tão significativo no Simples. As alíquotas vão se manter mais ou menos as mesmas, ou seja, não haverá um aumento tão expressivo, ou em muitos casos sequer haverá aumento de carga tributária para os optantes pelo Simples no modelo tradicional. Mas nós temos também uma novidade que foi introduzida pela reforma tributária, que é o modelo híbrido. O que é um modelo híbrido, Arthur? A empresa recolhe o IBS e a CBS por fora do Simples Nacional. Então, você vai ter dois modelos. Tem um custo de conformidade maior? Sim. Mas eu vou mostrar o porquê ele pode ser benéfico a depender de quem são os clientes das operadoras e das agências de turismo. Eu posso ter o recolhimento do IBS e da CBS por fora, numa outra guia, pagando a alíquota de 16,8% ou 16,5% sobre o IBS e a CBS. E os demais tributos, o IRPJ, a contribuição sobre o lucro líquido e as outras contribuições também que incidem lá na tabela do Simples Nacional, eu vou pagar na DAS de forma regular, como acontece hoje em dia. E por que isso é importante? Porque quem adotar o Simples Nacional no modelo tradicional não vai poder, primeiro, se creditar de despesas que tenham, porque nós vamos ver depois que o imposto sobre o valor agregado, ele pressupõe creditamento. Então, tudo que eu comprei e paguei, eu vou poder me creditar sobre aquilo. Exemplo, eu pago na minha agência de turismo um valor de R$5.000 de aluguel. Vamos supor que a alíquota do aluguel seja 15%. Então, eu vou pagar R$750, no caso concreto, de IVA. Estes R$750, eu vou poder me creditar deles para o que eu for pagar de IVA também. Então, é um modelo de creditamento. Nós vamos fazer, por isso que a contabilidade e o setor jurídico têm que estar muito alinhados,
porque vai ser o tempo inteiro analisar o número de créditos e o número de débitos e ver quanto eu devo pagar. Se é que eu devo pagar, pode ter situações em que o cliente, o contribuinte, fica com créditos a receber do fisco, e daí ele pode pedir a compensação ou a restituição. Em relação ao regime regular híbrido, eu pago o IBS e a CBS por fora, eu posso me creditar destes valores, ou seja, o que eu paguei disso eu me credito, e eu forneço um crédito maior aos meus compradores, aos meus adquirentes. Vamos lá. Agências de viagem. Vou fazer aqui um exemplo prático. Vocês vão botar a alíquota de 16,8%. Tá? Faturamento, margem da agência, R$2.000. 16,8% na saída, eu vou ter R$336 a pagar de tributo. Tá? Isso se eu estou aqui no modelo aquele híbrido. Se eu tenho despesas com colaboradores de R$1.000, eu vou ter a alíquota de 28%, que é a alíquota que a gente falou padrão. Então, eu vou ter de crédito na minha entrada R$280. Ao final, o meu saldo devedor vai ser R$56. Por quê? Eu fiz uma operação em que eu tinha meus débitos e, posteriormente, os meus créditos, que somaram R$56. Então, isso também tem que ser analisado pelas agências, pelas operadoras, quando forem escolher isso. E aqui é um exemplo que eu queria mencionar para vocês. Cálculo de tributo em agência de turismo no regime regular de IBS, que é não optante pelo Simples. Para quem este modelo é interessante? Para quem vende B2C diretamente para o consumidor final, pessoa física, talvez, e muito provavelmente, digo, o modelo híbrido não seja tão vantajoso. Mas a história muda completamente quando os meus clientes são corporativos, são empresas, quando eu vendo B2B. E quando eu vendo B2B e os meus clientes operam por meio do regime geral do IBS, da CBS, eu tenho que, em muitos casos, analisar minha posição na cadeia. Por quê? Vamos ao exemplo. Pacote turístico para uma empresa. Valor total, R$10.000. Repasses a terceiros, 8.500. Margem de agregação, R$1.500. Tributo devido no novo modelo, 16,8%, cerca sobre R$1.500. Cerca de R$252, aplicação da alíquota reduzida. O que nós tínhamos no modelo anterior? Nós tínhamos os 5%, ligado lá ao ISS, e aqui nós vamos ter o IBS e a CBS com R$252. E aqui, o novo modelo na agência, eu vou poder abater destes custos operacionais, como aluguel, energia, serviços contratados, eu vou poder abater do meu valor. O dilema do cliente corporativo, B2B. Vamos repensar agora num exemplo de R$1.000, ok? Nós temos um fornecedor A de uma agência que opta pelo regime regular, incluindo o Simples Nacional Híbrido. Então, eu vou ter o Simples Nacional Híbrido. Eu vou pagar o IRPJ e a CSL por meio do Simples, mas o IBS e a CBS, que são os novos tributos instituídos, eu vou pagar pelo modelo híbrido, pelo modelo regular. R$1.000, 16,8%. Então, eu vou ter um valor adicionado a isso. O preço final que o contribuinte vai pagar é R$168,8. Eu vou ter este aumento lá de cerca de R$168. Perfeito? Este valor aqui, e aqui eu botei 168,5, mas pode ser 168,50, a calculadora, muitas vezes, que a gente tem nos nossos softwares aqui, ela faz um arredondamento, mas aqui eu vou fornecer ao meu cliente B2B, vamos supor, eu vendo para uma grande, eu opero para uma grande indústria que possui sedes em várias localidades do Brasil, possui várias fábricas. E eu que opero a compra de passagens aéreas, eu que opero a compra de hospedagem do transfer. Então, o que eu vou poder fornecer vai ser R$168 de crédito para essa empresa. Se eu tiver no fornecedor do Simples Padrão, como a minha tributação é menor, é 5%, eu vou fornecer para ele R$50. Ah, Arthur, mas o valor meu não vai modificar. Porque o que pode me perguntar? Perfeito, ele aqui vai ter menos créditos, mas ele pagou menos, concordam? O preço final dele foi menor aqui. Só que tem uma diferença nisso.
A depender da operacionalização do seu cliente B2B, ele vai preferir, em termos financeiros, ter o crédito de tributos do que propriamente não pagar ou pagar menos pelo seu serviço. Por quê? Porque quando eu tenho uma grande indústria que eu me acredito muito, eu preciso dos créditos. Os créditos no meu balanço, no meu demonstrativo de resultado de exercício, no meu DRE, se transformam em ativos importantes. E quando eu tenho estes ativos importantes e eu forneço menos crédito para esse meu adquirente, este meu cliente, eu perco algo muito importante, que é vantagem competitiva. A pessoa que está na minha porta e que tem uma agência de turismo do meu lado e optar por um regime que acredita mais, mesmo ela cobrando mais do que eu, ela pode ter essa vantagem. Então, é importante que nós tenhamos isso em mente. Para cada situação de cada agência de turismo, de cada operadora, de cada hotel, de cada parque temático, nós temos que analisar pormenorizadamente cada uma das operações. E analisando de forma pormenorizada, é que nós poderemos analisar onde ele está na cadeia, para quem ele vende e de quem ele compra. Então, tudo isso agora vai se tornar muito importante no âmbito tributário a partir da nossa reforma. Agência de viagem, simples versus modelo híbrido. Mais aqui um exemplo para os senhores. Eu vou ter o IVA na nota, no desembolso, R$ 5.000, o mesmo valor. Então, eu vou ter 5.840, crédito que o cliente recupera, R$ 840, e no outro, R$ 250. Então, eu vou ter aqui um menor nível de crédito. Perfeito? Então, é isso que eu queria mencionar aos senhores. O total pago pelo cliente é maior aqui? Sim, é maior, mas ele gera menos crédito. Então, depende muito também de quem é o seu cliente. Para uma pessoa física, isso não vai fazer diferença nenhuma. Ela vai querer pagar os R$ 250 a mais. Ela vai querer pagar o modelo de agente de turismo que está no Simples Nacional. Agora, quem tem cliente corporativo, provavelmente terá de optar, em muitos casos, pelo regime híbrido, exatamente para fornecer créditos aos seus adquirentes, aos seus clientes. Algo interessante que a reforma tributária também trouxe, eu queria comentar com vocês, que é o seguinte, que é o split payment, o recolhimento na liquidação financeira, que é o artigo 31 e seguintes da Lei Complementar 214 de 2025. Por quê? Como funciona hoje em dia? Hoje em dia, na grande maioria dos locais, inclusive na própria DAS, entre outros, eu emito a minha nota fiscal e eu pago, muitas vezes, o tributo daqui a 30 dias na data do vencimento, correto? E o que acontece durante esse período? Este valor do tributo, vamos supor que o valor do tributo numa operação de R$ 100 seja R$ 10. Esses R$ 10, eles perpassam pelo meu fluxo de caixa. Eles ingressam no meu capital de giro para aqueles próximos 30 dias. Então, eu tenho um tempo, esse dinheiro fica rolando na minha empresa. E eu, muitas vezes, pago fornecedor, eu pago luz, eu pago aluguel com esse dinheiro, porque depois eu vou recebê-lo e já tenho a previsão de quando vou pagar. Então, hoje em dia, isso funciona dessa forma. Como é que vai funcionar a partir da reforma tributária? Mas nós vamos ter o split payment, que é o quê? O recolhimento na liquidação financeira. O que significa isso, Arthur, esse nome meio complicado? No momento em que a operação se realizar, seja da compra de um bem, seja da compra de um serviço, eu terei automaticamente nessa operação, caso ela seja feita por Pix, cartão de crédito, boleto, eu vou ter automaticamente a dedução do tributo ali. Estes R$ 10 que passavam na minha conta bancária, que passavam no meu fluxo de caixa, não mais existirão. Eles já vão ser automaticamente descontados daquele valor. Então, se nós voltarmos ao exemplo anterior, vejam aqui, ó, vou voltar rapidinho. Se nós tivermos estes 5.250 que o cliente pagaria na nota, 250 não vão mais passar pelo meu fluxo de caixa. Eu vou ficar somente com os R$ 5.000. Então, isso é um modelo agora que também já foi introduzido, né? Já está sendo introduzido. Então, nós vamos ter a integração total com Pix, cartão de crédito, boleto, transferência bancária, etc. Isso é algo importante de mencionar também. A questão de receber por fora, a questão de receber Pix e não declarar é um risco gigantesco, porque todo o sistema tributário agora, mais do que nunca, está integrado. E quando ele é integrado,
eu tenho compartilhamento de informações da Receita Federal com as receitas estaduais, Receita do Distrito Federal e as receitas municipais. Isso serve para tudo, desde o do meu imóvel, que eu sou proprietário, até a minha operação na agência de turismo. Para tudo. A fiscalização está mais forte do que nunca e o novo modelo tributário ele foi também moldado para facilitar a fiscalização e facilitar a arrecadação. Então, isso é importante também que as senhoras e os senhores estejam atentos. Tanto que o objetivo fiscal do split payment é reduzir a sonegação, eliminar fraudes, notas frias e garantir a arrecadação em tempo real. O impacto no caixa é que a empresa deixa de utilizar o valor do imposto como capital de giro temporário, pois o dinheiro não passa mais pela sua conta, ele vai ser automaticamente descontado e já distribuído. Comparativo das modalidades previstas. Então, nós vamos ter o perfil simplificado do split payment, B2B, ou empresas que estão em risco fiscal, uma alíquota fixa e padrão sobre o valor, sem considerar créditos anteriores. Nós vamos ter um modelo inteligente, que vai operar entre empresas B2B com cadastro regular, calcula o valor real devido, descontado os créditos tributários que a empresa já possui. Então, isso é um fator interessante. Eu já vou poder ver naquele modelo quanto eu tive de crédito das operações anteriores, obviamente que todas efetivamente documentadas. Então, se eu tive um crédito numa operação anterior e na operação posterior eu tenho o desembolso do IVA, o sistema automaticamente, pelo que a Receita Federal fala, pelo que os fiscos estaduais falam, os fiscos municipais falam, nós vamos ser automaticamente debitado dessa conta os, obviamente, tributos a serem recolhidos e vamos ter creditados os nossos créditos de tributos já pagos. Então, nós vamos fazer essa compensação e ver o quanto teremos de pagar. E nós vamos ter um modelo super inteligente, empresa com alta tecnologia e grande volume de dados, faz uma análise instantânea da situação global da empresa para decidir o valor exato da retenção. Isso também serve para empresas geralmente que lidam com grandes volumes de venda, e-commerce, etc. Split payment, só o modelo agora comparativo entre o sistema atual e o sistema anterior. Então, aqui nós temos R$10.000, vamos supor, de uma operação que uma agência de turismo realize, lembrando essa operação líquida, né? Nós vamos ter o dinheiro, nesse caso, o capital de giro, ele vai ser prejudicado, porque aqui eu já vou ter separado na nota, que eu não tenho separado na nota, então esse valor não vai ingressar na minha conta bancária, e aqui eu vou ter uma saída do imposto também mais elevada, e por o lucro bruto final aqui pode vir a ter uma diminuição. Bom, transição da reforma tributária, para nós termos aí as nossas perspectivas, né? 2026 vai ser um ano teste, nós vamos ter uma cobrança simbólica do IBS e da CBS, não chega a ser uma cobrança simbólica, eles vão ser destacados nas notas, tá? E não vai ter a cobrança efetiva. Então, nós vamos ter este destaque nas notas para as empresas terem a oportunidade de irem se adaptando, tá? Em 2027, nós vamos ter a extinção do PIS e da COFINS. Aí, em 2027, nós não vamos ter alteração de ICMS e ISS. Nós vamos ter o início prático do split payment já no próximo ano. Em 2028, nós vamos ter a manutenção da CBS, do IS e do IPI na Zona Franca de Manaus, que é um IPI particular para produtos oriundos da Zona Franca, ar-condicionado, geladeira, muitos da linha de eletrodomésticos, linha branca de eletrodomésticos. Nós vamos ter a manutenção do ICMS e do ISS, e a partir de 2029 nós vamos começar aí a ter algo bastante interessante, que é a redução do ICMS e do ISS e o início da cobrança do IBS, que é aquele imposto que originou a partir da extinção do ICMS e do ISS, nós tivemos a criação do IBS. E nós vamos ter uma transição gradual, inclusive algo importante. A partir da reforma tributária, eu não mais vou tributar no meu local de sede da empresa. O que acontecia em muitos casos? Eu tributo o ISS no local da minha empresa. Então, eu tenho minha agência de turismo sediada em Porto Alegre. Eu vou tributar o ISS, caso tenha que tributar, eu vou tributar pela alíquota de Porto Alegre, mesmo eu tendo um cliente que me comprou isso de São Paulo. Agora, com a reforma tributária, isso vai para o destino. Então, se o cliente me comprou de São Paulo e ele reside em São Paulo, eu vou ter que pagar a alíquota de São Paulo. Então, é algo importante também para a gente ter em mente. Então, tem essa mudança, né? Essa mudança de perspectiva,
e mudança também, inclusive, de conformidade tributária. Nós teremos uma transição gradual, então, até 2032, nós vamos ter um modelo antigo, né, e um modelo novo juntos, né, adaptando, vai ser uma fase com algumas tensões, a gente prevê, uma transição que talvez gere alguns conflitos, e, em tese, pelo cronograma atualizado da reforma tributária, em 2033, ou seja, daqui a cerca de 7 anos, que não é um tempo muito grande, nós vamos ter já esses modelos operando a pleno vapor, o modelo atual operando a pleno vapor e o modelo anterior já em fase de extinção. E aí nós vamos ter já a aplicação completa da reforma tributária nesse sentido. O impacto competitivo, então, o que nós podemos tirar, né, dessa reforma tributária? Nós vamos ter um impacto na nova dinâmica do mercado, principalmente para quem opera B2B. É de se pensar no recolhimento regular do IBS e da CBS, exatamente para manter sua vantagem competitiva, viagens corporativas, eventos corporativos, hospedagem empresarial também. Revisão de preços e contratos. É importante que todas as agências revisem, principalmente quem tem contratos recorrentes ou quem tem contrato com pessoa física, revise os seus contratos para que possa já prever este novo panorama tributário, já colocar isso no seu custo, ou já colocar que esse custo tributário vai aumentar o valor. Então, isso pode vir a ter algumas alterações nos contratos que as empresas estão tendo hoje em dia com os seus clientes, sejam eles pessoas físicas, sejam eles pessoas jurídicas. É importante nós termos isso. E outra questão também, e aí vem uma recomendação bastante prática nesse sentido. Atuar hoje em dia sem documento fiscal não será nada vantajoso economicamente para as empresas também, principalmente para a agência de turismo. Por que eu falo isso? Nós comentávamos que a minha base de cálculo, o valor que eu teria de tributar, o valor que incidirá a alíquota de tributação, vai ser sobre o valor efetivamente que entrou no meu caixa. Por quê? Os repassados a terceiros serão descontados. Mas como é que eu vou comprovar os repasses a terceiros? Por meio de um documento fiscal que seja claro e de acordo com a norma em vigência. Não existe mais o fornecedor não entregar a nota fiscal. Ah, mas eu contratei um passeio de bug para o meu cliente lá nas dunas do Rio Grande do Norte e a empresa não me emitiu nota. Esse valor vai entrar para a tua base de cálculo. Então, vamos supor que o passeio de bug foi R$1.000 e você tinha uma margem lá de R$2.000. Esses R$1.000 que você não comprovou vão entrar na sua base de cálculo. O fisco vai dizer, não comprovou, vai entrar na base de cálculo. Então, percebam que nós teremos de ter uma fiscalização muito grande dos nossos clientes e dos nossos fornecedores. Então, a exigência de documento fiscal é imprescindível. Até para não aumentar a margem não aumentar a base de cálculo e, consequentemente, não aumentar o valor que deve ser pago a título de tributação, como também evitar qualquer tipo de penalidade pelo fisco. Decisões críticas para o Simples Nacional, quem está hoje em dia no Simples Nacional, analisar o perfil dos clientes, analisar o seu ticket médio, perfil dos clientes, ver se é B2C ou B2B, ticket médio, avalie o valor médio das suas transações, posicionamento competitivo, então onde eu estou inserido no mercado, para quem eu vendo, de quem eu compro, o volume das minhas operações, como é que eu estou lidando com minhas operações, como é que eu estou lidando com a minha conformidade tributária e fiscal. Quando manter no Simples Nacional, geralmente vai ser o foco em clientes pessoa física, baixo volume de cliente corporativo, prioridade pela simplicidade administrativa e uma margem de lucro que compensa a perda de competitividade no mercado B2B. E quando optar pelo regime híbrido, carteira significativa de clientes corporativos, contratos recorrentes de alto valor, concorrência direta com empresas que estão no regime regular. Então, se o meu vizinho, o meu concorrente está no regime regular, ele provavelmente terá uma vantagem competitiva em relação à minha empresa. Então, é importante que isso seja também analisado por cada um dos empresários. E eu terei uma capacidade de gerir tributariamente a minha empresa maior, porque a tributação vai ser mais complexa, eu não vou ter mais somente o guia do pagamento da DAS, etc. Então, isso também vai ter que ser analisado pela empresa, e cada caso é um caso, não há uma receita de bolo pronta. A empresa X é diferente da empresa Y, a agência A é diferente da operadora B. Isso vai ter que ser analisado de forma
pormenorizada em cada uma das empresas para ver onde elas estão inseridos na cadeia, para quem vendem e de quem compra. Impactos e recomendações, transparência e modernização dos sistemas, regime favorecido, analisar essa vantagem do regime favorecido, não pagando alíquota tradicional, alíquota nominal para a maioria dos bens e serviços, uma adaptação necessária de sistemas de consultoria também. E aqui nós temos a outra questão que eu queria mencionar com os senhores. Nós agora encerramos a parte da tributação sobre o consumo, então reforma tributária sobre o consumo nós já tratamos, e agora nós vamos tratar sobre algo interessante também, que é uma mudança significativa, que até conversando com a doutora Márcia, a quem faço uma saudação especial, assessora jurídica do Sindicato do Rio Grande do Sul, e também juntamente com o doutor Paulo e toda a diretoria, nós também analisamos e deduzimos que fosse muito importante falar para o setor algo que impacta diretamente em toda e qualquer empresa, que é a tributação dos lucros e dividendos na Lei 15.270 de 2025, tributação e ajustes no imposto de renda da pessoa física. Nós vamos ter agora uma mudança bastante significativa que já está em vigência nesse ano, tá? Tributação de lucros e dividendos, artigo 6A dessa lei, a 15.270. Quem ganha mais de 50 mil reais por mês a título de lucros ou dividendos vai pagar 10% sobre essa tributação. Então, 10% sobre esse valor. Então, se eu ganhei 5.100 reais, eu vou pagar 5 mil reais e 10 centavos de imposto de renda retido na fonte. Então, em vez de eu receber 51 mil, eu vou receber 5.100. Então, é interessante que as empresas já estejam adaptadas. Quem tem muito lucro para distribuir, é importante que já esteja atento a este novo modelo tributário. Obviamente que há soluções em relação a ele. E nós vamos ter, então, a regra de transição. A tributação ela não retroage para aqueles valores, resultados apurados e aprovados até 31 de dezembro de 2025. Há uma decisão do ministro Cássio Nunes Marques, numa ação direta de inconstitucionalidade, que foi ajuizada no Supremo ano passado, que diz o seguinte, que este prazo ele se estendeu até 31 de janeiro deste ano, uma decisão liminar que ainda precisa ser referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O que isso significa? Vamos lá. Eu tenho valores que eu recebi ali no final de ano. Eu fechei pacotes de viagens no final do ano. Entre o Natal e o Ano Novo, vamos supor que eu fechei lá 40 mil reais de pacote e eu ganhei 20 mil reais de lucro. Esses 20 mil reais, se eu tiver a sua distribuição aprovada e autorizada até 31 de janeiro deste mês, eu não vou tributar os 10% sobre esse valor. Então, vamos supor que o valor seja maior, vamos supor que o valor seja 80 mil reais. Eu não vou tributar sobre este valor. Por quê? Porque ele foi recebido em 2025 e a sua distribuição foi autorizada por meio de ata específica até 31 de janeiro de 2026. E até quando eu posso realizar essa distribuição, doutor Arthur? Pode distribuir até 2028 de forma escalonada. Grandes empresas fizeram isso. A WEG, a Eletrobras, grandes empresas adotaram este método de já distribuir tudo que tinham reservado em 2025, já distribuir para não incidir essa tributação dos 10%. Então, é algo bastante importante ali para quem tem estes valores a serem distribuídos. Então, vejam aqui que nós temos um valor de 10% sobre os valores mensalmente recebidos a título de lucros e dividendos, distribuição de lucros e dividendos, e nós também vamos ter os valores anuais, que daí vão somar todas as alíquotas, todas as rendas que a pessoa tem. E aí vai ter uma tributação mínima de 10%. Então, vamos supor que eu tenho várias empresas e recebo de todas essas empresas um valor de 40 mil reais por mês. Então, eu vou receber 120 mil reais por mês. Eu tenho 3 empresas, recebo 120 mil reais de cada. Ah, não vou pagar os 10%. Vai pagar porque no final do ano, quando o fisco for analisar a tua declaração, ele vai ver que tu recebeu esses valores e vai te aplicar daí 10%, porque nós temos a tributação mensal, distribuição de lucros e dividendos, então quem ganha mais 50 mil vai tributar mensalmente retido na fonte, e quem ganha mais de 600 mil reais por ano ou 50 mil reais por mês vai ter essa tributação anual. Então,
é importante que os contribuintes estejam atentos a este novo panorama tributário, tanto da tributação sobre o consumo, que nós vimos, que vai impactar as empresas, quanto a tributação agora dos lucros e dividendos, que vai impactar as pessoas físicas, né, os sócios e também os acionistas. Para rendas entre 600 mil e 1 milhão e 200 mil reais, a alíquota não é estática, ela vai aumentar progressivamente. Então, a gente vai fazer a seguinte fórmula: a renda anual, 720 mil reais, mais média de 60 mil reais por mês, e nós vamos aplicar a seguinte fórmula: 720 mil, que é quanto eu recebo, dividido por 60 mil, menos 10 reais, nós vamos ter, então, aqui a alíquota de 12%. Então, a alíquota de 2%, perdão. Em vez de ser 10%, eu vou pagar a alíquota de 2%. O imposto mínimo devido, então, ao longo do ano é 14 mil reais, e aqui, 14.400. E aqui vem uma questão interessante. Como na fonte a empresa reteve 10% do que excedeu, né, na verdade, do total de 50 mil reais, nesse cenário, o contribuinte provavelmente vai ter valores a receber. Então, eu vou poder fazer na declaração de ajuste do próximo ano a eventual restituição do valor. Vamos aqui, então, analisar, né? Total do ano em dividendos, 600 mil reais. Eu não vou ter nada retido porque eu não ganhei mais 50 mil reais por mês. 72 mil reais é o que eu pagaria retido na fonte do ano, caso eu ganhasse 720 mil por ano, mas eu teria que calcular, eu teria que pagar 14.400. Então, a restituição vai ser de 57.600. E, no final, eu vou receber isso só no próximo ano. Então, na verdade, o contribuinte chega a perder dinheiro, porque esse valor que ele reteve, que ele vai receber depois, ele podia ter investido em outros negócios, outros investimentos que teriam uma rentabilidade maior do que os juros e a correção fornecidas pelo fisco. O que nós temos de ações prioritárias agora, tanto da reforma do consumo quanto da reforma da renda? Revisão imediata dos contratos e precificação, analisar a tributação, a margem, a possibilidade de créditos, avaliação do seu regime tributário ideal, análise se é do Simples Nacional tradicional, se é o regime híbrido ou regime regular, qual que é mais vantajoso, a implementação do controle de créditos e débitos dentro das empresas, inclusive as do Simples Nacional, é importante ter esse controle, até para saber o que você precisa fornecer para o seu adquirente, capacitação das equipes, tanto jurídica quanto contábil, para estarem adaptadas a este novo modelo, análise da tributação de lucros também, analisar se você terá de contribuir com o imposto de renda da pessoa física mínimo, seja o imposto de renda anual, seja o imposto de renda mensal, aquele retido na fonte, caso você ganhe mais 50 mil reais por mês a títulos de distribuição de lucros e de dividendos, e é imprescindível uma consultoria jurídica especializada que esteja também a par das mudanças tributárias. Consultoria jurídica da reforma tributária já é uma tarefa que eu também já estou exercendo em várias empresas que pedem consultoria especializada para o setor tributário e especificamente para a reforma tributária, ainda mais nesse novo regime de transição, porque com uma assessoria jurídica especializada em direito tributário, você tem daí a oportunidade de rever sua posição na cadeia, rever os contratos, rever a carga tributária e analisar oportunidades de diminuição da carga tributária, minimizando os impactos desse novo cenário e trazendo também, obviamente, uma maior rentabilidade para o seu negócio. Eu, então, aqui deixo os meus contatos, né, caso seja do interesse dos senhores, contatar o escritório, conversar, tomar um café, e, obviamente, há condições especiais numa eventual contratação para aqueles associados do Sinditur Rio Grande do Sul, que é um sindicato forte, um sindicato presente, muito representativo, e que está sempre a par aí dos novos acontecimentos do mundo empresarial, do mundo jurídico, para melhor orientar os seus associados. Eu agradeço demasiadamente a atenção, a disponibilidade de todos nesta terça-feira. Agradeço em especial a diretoria do Sindetur, em nome do presidente. Agradeço toda a assessoria jurídica do sindicato também e, obviamente, agradeço a todos os associados e demais presentes por esta oportunidade. Muito obrigado. Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta para o doutor Arthur? Eu gostaria só de fazer uma colocação, me permite, na conversa preliminar com o doutor Arthur, quando a gente estava conversando, né, sobre o formato da palestra e o conteúdo, ele fez um alerta que, para mim, foi muito importante e um motivo, inclusive, da gente programar o mais rápido possível essa apresentação, que é o prazo
para o rearranjo societário, quando esse for o caso da empresa ter que rever isso. Então, se o doutor Arthur pudesse falar um pouquinho sobre esse aspecto, agradeço. Claro, doutora Aliciane, tudo bem? Boa tarde. Bom, o que acontece? Se a empresa agora, no ano de 2025, recebeu 50 mil reais a mais por mês, ou teve essa distribuição, não vai incidir o imposto de renda retido na fonte. Mas agora, se eu tenho uma operadora de turismo, uma agência de turismo, que porventura eu receba, estando ou não no Simples Nacional, isso não se trata mais Simples Nacional, isso agora é para toda e qualquer empresa, e eu receba mais de 50, se eu recebo mais 50 mil reais por mês, na minha conta da minha pessoa física, eu vou ter incidência agora do imposto de renda. O que é necessário nesse caso? É necessário que as empresas realizem um rearranjo societário, que elas possam, muitas vezes, olha, eu gostaria de colocar o meu filho como sócio, posso fazer. Coloco o meu filho como sócio, reduzo a minha tributação, reduzo aquilo que eu teria de pagar e a empresa, obviamente, não vai ter que fazer essa retenção. E outro ponto importante, se você tem valores remanescentes de 2025 que vão somar, e são valores expressivos, e você não autorizar a distribuição de lucros até 31 de janeiro deste mês, ou seja, até semana que vem, estes valores poderão ser pelo fisco considerados como apurados neste ano de 2026, e aí você pagará o imposto de renda mínimo sobre esse valor. Então, são pontos importantes, e a Aliciane mencionou muito bem isso, para que as empresas estejam atentas a esse novo cenário. Tanto o cenário da tributação sobre a renda, quanto o cenário sobre a tributação do consumo. E por que é importante? Quando eu tiver uma agência que fature alto, eu quero fazer uma distribuição elevada, eu vou ter que sempre analisar em relação a isso. Porque olha que interessante. Arthur, eu fiz a distribuição em um mês, eu distribuí 70 mil reais. Mas em um mês, os outros meses do ano, eu só distribuí 40 mil. Não importa. Daquele valor, você vai pagar 10%. Então, você já vai ter retido na fonte 7 mil reais se você distribuiu 70 mil reais em um mês que seja. Então, é importante que o setor esteja atento a isso. É importante que muitas vezes nós temos grandes operações que nós fazemos, são operações muitas vezes particulares, mas que têm um rendimento bastante significativo. Se isso ingressar, já vai ter que ser automaticamente retido. E se eu não reter? Multa e juros. Então, você vai pagar multa e juros, a Receita Federal vai estar atenta a isso. E quem faz a retenção? A própria empresa. Por isso que a contabilidade tem que estar atenta também. Então, se eu tenho esse valor a receber e eu não faço a retenção, este valor provavelmente vai ser acrescido posteriormente de multas e juros. E é sobre o total, não é sobre o excedente. Então, isso é algo que as pessoas falam. Então, eu ganhei 70 mil reais, vou tributar sobre os 20, que é a diferença entre 50 e 70. Não, você vai tributar sobre o todo. Então, você vai tributar aí 7 mil reais. Mesmo que você tenha dinheiro, imposto a ser restituído, valores a serem restituídos no próximo ano. Você poderia ter investido esse dinheiro em outras coisas que rendem mais. Então, é importante também que vocês estejam atentos a isso. Não sei se eu respondi. Doutor Arthur, tem uma pergunta no chat ali. Com a Deixa eu dar uma reforma, olhada. a tributação... Opa, entrou. Com a reforma, a tributação continua a mesma na folha de pagamento? A folha de pagamento permanece a mesma. Não teve qualquer mudança em relação a isso. Mas eu não vou poder me creditar da folha de pagamento. Então, o que eu pago para meus funcionários... Essa era a minha dúvida. Eu não vou poder... Isso não vai entrar no cálculo, Arthur. Não, não vai entrar. Eu vou poder, excetuado a folha de pagamento, que é bem maléfico para quem tem uma folha alta, né? Porque o que eu pagar de folha eu não vou poder me creditar. Tá? Isso é importante. A outra pergunta da Veronique, como vai funcionar quando o fornecedor está no exterior? No exterior eu vou ter o pagamento do IBS e da CBS de acordo com o caso concreto. Se eu exporto os meus serviços, eu não vou ter a incidência do IBS e da CBS, mas no caso de o fornecedor estar no exterior, eu vou ter já essa alíquota retida também, esse valor retido na operação, no mesmo sistema ali do split payment, porque eu vou fazer por meio de uma empresa brasileira, né? Eu vou ter uma empresa residente no país que vai fazer essa operação e aí nisso eu já vou ter retido os tributos devidos. Maravilha. O pessoal está pedindo também se esse material vai estar disponível. Claro, o material vai estar disponível, então, eu envio para a diretoria. O pessoal que tiver interesse, entre em contato comigo ou com a Márcia, que a gente disponibiliza.
Isso. A gente tem agora, pela ordem, mãos levantadas, o Eduardo e depois a Débora. Claro. Eduardo? Tudo bom, pessoal? Tudo bom, doutor Arthur? Olá, doutor Eduardo, tudo bem? Eu tenho umas dúvidas sobre sobre o regime híbrido. Ele faz parte do Simples e ele é dentro do Simples ou é o que ele não é Simples e não é lucro presumido? Nesse caso, holding pode ser sócia da empresa estando no regime híbrido, e quando que a empresa pode ou deve optar por essa questão de manutenção do Simples Nacional tradicional ou adesão ao Simples Nacional híbrido? Bom, pois é, tem algumas questões, tá? Em relação ao Simples Nacional, eu não posso ter pessoa jurídica que seja sócia de empresa optante pelo Simples Nacional. Isso não é permitido, tem que ser pessoas físicas, tá? O que tem agora que é a mudança, tá, Eduardo? Que é muito boa a sua pergunta em relação a isso. Se eu tenho uma empresa que opera pelo regime do Simples Nacional e não quer mudar, vai permanecer no regime regular, eu vou lá e vou pagar a DAS com todos os tributos, inclusive o IBS e a CBS. Se eu fico pelo regime híbrido, e aí foi um pleito das entidades que representam as empresas do Simples, eu vou ter o seguinte, eu vou estar no Simples Nacional para os outros tributos. Então, eu vou estar no Simples Nacional para o IRPJ, para a CSL e para as contribuições sobre a folha. E eu vou ter essa carga tributária diminuída sobre esses tributos. Só que em relação ao IBS e a CBS, eu vou estar no regime regular. Qual é a diferença prática disso? É que em vez de eu pagar uma alíquota que está se imaginando para o Simples Nacional de 5%, mais ou menos, se a gente fizer a soma, hoje em dia, dos tributos que existem e que vão ser substituídos pelos tributos da reforma tributária, eu vou sair de uma alíquota de 5% para uma alíquota de 16,8%, já com regime favorecido. Então, a principal diferença é essa. A principal diferença é que, nominalmente, na alíquota, você vai ter um aumento. As empresas que hoje em dia são do lucro presumido e não estão no Simples, vai permanecer a mesma questão, vão continuar recolhendo por fora e vão ter essa tributação de 16,8%. Vamos fazer aqui, tentar explicar de uma maneira um pouco mais didática. Assim. As empresas que estão no lucro presumido hoje em dia, do Simples, estão no lucro presumido ou no lucro real e são do setor turístico, vão continuar pagando tudo normalmente, vão ter lá a sua guia e vão pagar o IBS e a CBS nessa alíquota maior. Se eu sou de uma empresa do Simples e eu quero optar pelo regime híbrido, eu vou pagar esses dois tributos, IBS e CBS, separadamente. Então, eu vou dividir, eu vou fazer um split. Eu vou pegar os tributos que eu fico no Simples, RPJ, CSL, etc., e vou pagar na minha guia DAS, e numa outra guia, em outras guias, eu vou pagar o IBS e a CBS. Vou ter esse regime híbrido. Eu me mantenho no Simples, eu não posso extrapolar o faturamento. Isso é uma questão importante. Eu não posso extrapolar os 4.800 ano, 4.800.000. Se eu extrapolar, eu saio do regime. Então, é importante também estar isso. Então, em relação à holding, tá? Em relação ao holding, isso também é uma questão importante para quem está interessado na tributação sobre a renda. Se eu tenho uma agência de turismo que opta pelo lucro presumido e a sócia dela é uma holding, ou seja, é uma empresa de participações, o que eu distribuir de lucro e dividendo para essa empresa não vai incidir os 10%. Por quê? Porque só incide os 10% do imposto de renda nos valores acima de R$50 mil se é para uma pessoa física. Se eu distribuo para o Arthur, pessoa física, eu vou ter essa incidência. Se eu distribuo para uma outra pessoa jurídica, não haverá essa incidência. Então, a reorganização societária ela é bastante importante nisso. Daqui a pouco, pela minha alta rentabilidade, eu vejo que é melhor eu sair do Simples, ter uma outra empresa que tenha participação na minha agência de turismo, que seja sócia no contrato social, para essa empresa receber e eu evitar, assim, a tributação. É um planejamento tributário lícito e adequado, mas é importante que cada empresa enxergue a sua peculiaridade, as suas particularidades e o seu sistema atual. Não sei se eu consegui te responder, Eduardo. Perfeito. Resposta muito completa, obrigado. A dúvida ficou só o prazo. Quando que a gente deve optar ou pode optar pelo esse regime simples, regime híbrido do Simples? A partir de quando ou quando a gente deve ou pode começar a optar por isso? Vocês podem começar a optar, a gente aconselha a partir do ano que vem já pode começar, que é quando vai ter a alíquota efetiva, né? Quando você vai começar a pagar efetivamente. Porque esse ano a gente vai ter a alíquota ali, alíquota exemplificativa, como se fosse um treinamento, estamos educando o contribuinte. A partir do ano que vem, você vai poder fazer essa opção, mas quando você fizer a opção e depois, porventura, você acabar se arrependendo, você só pode voltar no ano seguinte.
Então, Tá, é entendi. importante que você tenha isso. Então, eu optei lá em janeiro por mudar do regime. Eu resolvi ir para o regime do simples híbrido. Mas eu não me adaptei a ele, não está me rendendo, estou pagando muito alto só em 2028, no caso concreto do Eduardo. Então, se eu aderir em 27, eu só posso voltar para o regime anterior em 28. Por isso que tem que ter um planejamento. É importante que tenha assessoria jurídica, assessoria contábil, para vocês terem já isso descrito para vocês, né? E ver qual o melhor, como entrar, de que forma, e analisar também, e aí vai ser a questão, né? Reanalisar todos os contratos. Então, as empresas aéreas, as empresas que têm grandes setores fiscais contábeis já estão reanalisando os contratos para ver quanto pode ter de crédito, como é que vai ficar o preço. Então, assim, é o momento agora de 26 e 27 para se adaptar a esse novo modelo. Por quê? A partir de 28 ali eu vou começar a ter a transição. Então, no momento da transição, podem esperar, nós vamos ter muitas novidades, vamos colocar dessa forma. Então, essas novidades é bom que a gente já veja de antemão, né? Não sei se te respondi agora. Perfeito. Só uma última dúvida, a segunda dúvida, tá? Esse prazo de 31 de janeiro de 2026 é o prazo para a gente distribuir o resultado operacional, o lucro de dezembro de 2025 sem fazer ata, ou é o prazo para fazer a ata e distribuir, quem não fez ata em 2025? Vamos lá, o que acontece? A lei diz que o prazo era 31 de dezembro de 2025, tá? Mas teve uma decisão do ministro Cássio Nunes Marques em sede de liminar, precisa ser confirmada pelo Supremo, que nós achamos que vai ser, tá? Que é o seguinte: eu tenho lucros remanescentes de 2025, então eu tenho lucros a receber de 2025. Eu não distribuí esses lucros e eu não aprovei a distribuição dos lucros. Tá. Então eu tenho até 31 de janeiro de 2026 para aprovar a distribuição em ata. Eu posso distribuir os lucros de 2025 para trás até 2028, de forma escalonada, como eu quiser. O que eu preciso ter, Eduardo? Eu preciso ter autorização. Eu preciso, eu recebi esses lucros, esse valor está na minha conta, eu quero distribuir, eu autorizei a distribuição, mas eu vou distribuí-lo de forma escalonada. Então, vamos supor, eu tenho 100 mil reais para serem distribuídos. Eu posso distribuir 50 mil em 2026, remanescente de 2025, 50 mil em 2027. Eu posso optar por isso, até 2028. Não sei se eu fiquei claro. Não, perfeito. Ou distribuir até dia 31 de janeiro de Ou 26 sem fazer a ata. Sim, óbvio, tu pode distribuir até 31 de janeiro, não tem problema nenhum. A legislação só está que está aguardando a última aprovação, só estendeu o prazo do 31/12 para 31 de janeiro, para tudo que já poderia fazer até dia 31/12, digamos assim. Isso, exatamente. A decisão do ministro estendeu esse prazo em um mês, tá? Perfeito, então você tem até 31 para ver isso, para querer distribuir. Porque se você não tiver essa autorização, o fisco vai interpretar que você recebeu isso em 2026. E aí você vai ter incidência. Por isso que é importante fazer essa autorização, né? Uma ata toda estabelecida dos lucros a serem recebidos e tal, e aí ter essa oportunidade. Se você quiser fazer a ata até dia 31 e distribuir dia 1º de fevereiro, você pode. Não tem problema nenhum. Se for relacionado a 2025. Entrou no meu caixa dia 1º de janeiro de 26. Esquece. Vai tributar 10% pelo regime. Muito obrigado. Obrigada, Eduardo, pela tua pergunta. E agora, então, a gente encerra com a pergunta da Débora para não estender demais, né? Nós tínhamos pactuado que ficaríamos dentro de 1 hora em todo essa orientação. Tá? Então, a Débora do Minimundo, por gentileza. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Na verdade, a minha dúvida é em questão ao turismo aqui, o parque. Eu tenho venda de souvenir e A e B dentro. Como é que essa base reduzida de 16,8 vai ser geral? Ou eu vou ter que separar o que é o A e B e o que é o souvenir e o que é realmente ingressos? Você vai ter que separar a sua operação relacionada a isso. Então, se você considerar na sua contabilidade Débora, né? Se você considerar na sua contabilidade que estes valores de souvenirs não foi um repasse terceiro, ele está vendido como uma mercadoria, eu vou tributar eles de acordo com o valor da mercadoria. Por quê? É a operação. Então, vamos lá. Se eu tenho uma agência de turismo e eu vou ter uma loja dessa agência e eu vou vender lá uma camiseta da minha agência, eu vou vender uma caneca da minha agência, isso não é atividade fim da empresa, correto? Então, assim, o que seria nesse seu caso? Nesse seu caso, seria na agência, no setor turístico,
no setor de hotelaria, de parque e hotelaria, eu teria que analisar aquilo que está dentro do meu core business, né? E a partir do que está dentro do meu core business, eu vejo se a alíquota é reduzida ou não. Entendi. Às vezes seria até melhor separar Fazer o o que split. o que seria o parque e o que seria souvenirs. Exatamente. Porque vamos lá, né? Vamos supor que você tem um parque e aí você tem alimentação dentro do parque. Tem alguns alimentos que estão na cesta básica e tem alíquota zero. Sim. Então, eu teria que analisar quais elementos. Você vende carne, você vende água, você vende hortaliças, etc. Uhum. Ovos, eu vou ter redução da alíquota. Tá. Então, é importante que você analise. Tem que ver especificamente o que você vende, para quem você vende, quem são os fornecedores. Mas, e aí o setor hoteleiro, ele tem uma diferença, e de parque temático, depois eu até posso te mandar, Débora, um material que eu tenho sobre isso, eu envio aqui para o Sindetur, que ele tem uma diferenciação da base de cálculo. Então, teria que analisar ali. Mas tem que sempre observar o produto em si. Se é souvenir, tem que ver a alíquota relacionada àquele souvenir, aquele produto em específico. Tá, não, perfeito. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Que era isso então, né, pessoal? Eu agradeço aí a disponibilidade do Dr. Arthur, foi muito proveitosa essa palestra, né? Acho que clareou bastante dúvidas e coloco o Sindetur à disposição para quem quiser a apresentação e para quem precisar de consultoria também, pode entrar em contato conosco, que a gente vai aí estar entrando em contato com o Dr. Arthur. Então, obrigado a toda a diretoria do Sindetur. Muito obrigado mais uma vez, doutor, pela palestra. Eu que agradeço a oportunidade, meus parabéns ao setor turístico pela relevância que tem no nosso desenvolvimento nacional. Muito obrigado. Uma boa tarde.